Olá, eu sou Bianca Martins, eu sou professora da ESD UERJ e venho apresentar hoje um trabalho colaborativo feito pelo Grupo de Estudos Design Escola, que pertence ao Laboratório de Estudos Design e Educação da ESD UERJ. O trabalho que a gente está apresentando se chama Repertório Comum Colaborativo de Práticas de Aprender Fazendo, Cartografando Parentescos. O contexto do trabalho se dá justamente no nosso grupo de estudos, Design Escola, que teve início em 2019, lá no Laboratório de Educação da ESD-UERJ. Nosso objetivo é investigar e elencar conceitos e práticas convergentes entre os campos do design e da educação que oportunizam o uso do pensamento projetual, ou design thinking, em aprendizagens inventivas. Começamos partindo da questão que era construir um repertório comum de conceitos e práticas de aprender fazendo ou projetando. Tínhamos, então, algumas dimensões desse problema. Nós entendemos a aprendizagem como problemas complexos do cotidiano e como didática integradora de conhecimentos. O pensamento projetual é usado pela gente como forma de instigar habilidades de prototipação de ideias. Pensamos também em situações didáticas que sejam colaborativas, estimulando a produção de sentido entre professores e alunos e, principalmente, trabalhar em parceria entre designers e educadores, propondo práticas desafiadoras de ensino-aprendizagem. Os objetivos desse trabalho é estabelecer, a partir da análise colaborativa entre pesquisadores, professores e designers, oportunidades para o uso do pensamento projetual em práticas educativas. Um conjunto de princípios, conceitos, ações e tecnologias a serem levados em consideração na identificação e elaboração de práticas instigantes de aprender fazendo. Isso tudo a gente pensou em fazer porque temos uma meta para 2022, que é gerar oficinas de formação de professores para a rede pública de escolas, usando práticas de design thinking na educação. Nossos referenciais, onde nós pisamos, são: primeiro, Praxis Transformadora, de Paulo Freire, que diz que ação e reflexão acontecem sempre em uma unidade dialética. Usamos também o design participativo com a comunidade, ou seja, é preciso fazer uma imersão em campo junto com os integrantes envolvidos no projeto para projetar com a comunidade. A colaboração é item essencial dessa instância, por isso os professores e designers precisam atuar juntos para chegar a essa questão de uma forma mais instigante. De forma alguma, queríamos propor um toolkit, um conjunto de ferramentas concebidas de forma prévia e que pudesse ser aplicada como uma receita replicada, uma receita de bolo. A pesquisa e intervenção também sempre nos ilumina. Nesse caso, é descrita por Kastrup e Passos. A pesquisa e intervenção implica com um pesquisador justamente implicado no campo da investigação. Nós entendemos, a partir da pesquisa e intervenção de base cartográfica, que existe uma inseparabilidade entre conhecer, fazer, pesquisar e intervir. Ou seja, a gente está sempre falando de um agenciamento entre sujeito, objeto, teoria e prática. Todos eles juntos, em direção a uma intervenção. Essa intervenção, resultado de todas essas práticas, ela modifica a todos os envolvidos nessa ação. Modifica os próprios objetos, novos objetos são criados, novas situações, novos entendimentos, assim como o próprio pesquisador também sai uma pessoa diferente daí. Mais ainda, o nosso referencial fala de aprendizagem inventiva, também de Kastrup. Temos 3 conceitos que ajudam a entender essa aprendizagem inventiva. Primeiro, são que as ações educativas têm implicações ético-estéticas e políticas, ou seja, são dinâmicas transformadoras por meio do design, que é o nosso caminho. Nós sempre desconfiamos de práticas educativas onde o conhecimento serve para entender o mundo do jeito que ele está. Ou seja, nós sempre buscamos entender o mundo como algo sendo construído em ação pelos participantes de uma intervenção. É algo sempre muito dinâmico. Não é para entender o que já está lá fora, como outros tipos de ciência. É uma ciência que se constrói junto com os participantes da pesquisa. As práticas inventivas produzem subjetividades e mundos, engendram novas facetas aos sujeitos, como também aos artefatos.
O método. 4 variedades de atenção do cartógrafo. Foi o que usamos para ajudar a gente a nos guiar nesse processo de cartografar os nossos trabalhos e ações do grupo. A primeira performance foi fazer leituras e sínteses coletivas, cartografando um plano comum entre todos os pesquisadores do grupo. A segunda performance foi uma representação gráfica de síntese. Desenvolvemos dinâmicas que foram mediadas pelos próprios participantes do grupo para favorecer a catalisação colaborativa de ideias. A terceira performance foi então voltar cada um para o seu território e fazer um mapeamento individual, no sentido de cada um encontrar um repertório próprio seu para pesquisas e práticas. A quarta performance foi a produção de dispositivos disparadores de aprender fazendo. Então, foi o resultado de toda nesse nosso trabalho, onde a gente produziu ações, reflexões que são úteis para a gente criar práticas de intervenção de aprendizagem inventiva. Os resultados do nosso trabalho, então, a gente vai mostrar nessas 4 etapas, né? A primeira performance, com as leituras e sínteses coletivas, nós fizemos uso de dispositivos colaborativos online, nesse caso sendo mostrado aqui o Discord, mas usamos também Google Docs, todos esses documentos que a gente pudesse fazer síntese colaborativamente por meio remoto. Na segunda performance, representação gráfica de síntese, aqui a gente tem um resultado, onde a gente começou a fazer juntos, né, nesses dispositivos que a gente consegue trabalhar junto, desenhando, articulando ideias, fizemos ali um mapeamento dos conceitos importantes para todos os integrantes do grupo. De volta, então, cada um para o seu território, no mapeamento individual, aqui a gente tem um exemplo de um mapeamento de um dos integrantes do grupo que dividiu em eixos. A partir do que foi feito em grupo, ele foi para o meio individual, categorizando, separando cada ideia e trazendo sentido para a sua própria pesquisa e para os seus próprios meios, né, de entender o mundo, entender as suas práticas. Aqui na produção de dispositivos de aprender fazendo, que é a nossa 4ª e última etapa, a gente mostra então um pouco do que a gente conseguiu fazer, né? Nós desenvolvemos lives que foram feitas em período remoto, né? Conectando pesquisadores de vários lugares diferentes. Nós temos aqui um exemplo da nossa rede social no Instagram, onde a gente disponibiliza todos os nossos materiais desenvolvidos, que são essas revistinhas que vocês podem ver aí, com alguns pesquisadores que iluminam as nossas práticas, que nos ajudam a refletir de acordo com os nossos pressupostos, né? Sempre relacionando design e educação. E, por último, aqui embaixo está uma síntesezinha de um mapeamento maior, né? De um mapa conceitual, que é como se fosse também outra analogia para a cartografia, onde a gente faz conexões entre autores e seus conceitos, mostrando 3 dimensões, né? A dimensão das praxis transformadoras em amarelo, a dimensão das intervenções e situações de subjetividade em lilás e a parte dos designers e influenciadores nossos do campo do design. Então, esses são os produtos que a gente conseguiu desenvolver até agora e estamos desenvolvendo mais algumas coisas também. Considerações finais. Então, a gente achou que esse processo de viver uma pesquisa e intervenção de base cartográfica tem nos auxiliado na construção de interlocuções para a proposição de atividades concretas. Nós conseguimos, com uma professora de Santos Dumont, Minas Gerais, trabalhar práticas de alfabetização de adultos. Também conseguimos, com parceria com outra professora do grupo, do Rio de Janeiro, que trabalha numa escola de Rocha Miranda, fazer dinâmicas para instigar habilidades socioemocionais na educação infantil. A gente também, no Rio de Janeiro, trabalhou em parceria com outra professora da Cidade Alta, na disciplina de artes, onde ela trabalha a autoestima, né, fortalecimento da autoestima a partir das aulas de artes. Também fizemos parceria com uma professora do Colégio Pedro II, de Realengo, aqui no Rio de Janeiro, e ela está trabalhando com educação para a sustentabilidade e para a inclusão. Com isso, a gente também conseguiu, que era um dos objetivos iniciais do projeto, articular a universidade e a escola, né? A ESD e o CAP-UERJ, que são 2 instâncias da UERJ que não estavam conectadas antes. E fizemos muitos laços, né? Conectando os pesquisadores de diferentes regiões do Brasil a partir do grupo Design Escola, que tem pesquisadores em Curitiba, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Obrigada, é isso então, aqui estão nossos contatos para quem quiser mais informações. É isso, obrigada.